Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Depois Jesus disse a seus discípulos: É impossível que não venham escândalos, porém, ai daqueles por quem eles vêm. Seria melhor para ele que lhe fosse posta ao pescoço a mó de um moinho e que fosse precipitado no mar, do que ser causa de escândalo para um desses pequeninos. Estai com cuidado sobre vós. Se teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia for ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta-nos a fé. O Senhor disse-lhes: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra nos convida a refletir sobre ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Ser um escândalo, né? Diante do pecado, diante do irmão, diante da nossa pequenez, diante da igreja, da comunidade, como caminhar, né? A primeira leitura nos ensina a ter essa ação de você ser um bom exemplo na comunidade. Até Paulo ele avisa ali a comunidade, né, onde que ele pede que a gente seja esse bom exemplo, que é passado a palavra de Deus, aqueles que estão à frente, para que a palavra de Deus seja transmitida corretamente, a fé pela obra, pelo ensinamento, pelo contato, não ser uma pedra de tropeço realmente. Então aqui Paulo nos dá um caminho bom. Ele diz assim, no versículo 7, do 1 ao 7, né? Tito, do 1 ao 9. No versículo 7, no 6 ele vai pedir para que seja casado uma só vez, então que não case 2 vezes. Aqui nos dá um caminho que permite às viúvas e aos jovens, né, que casem de novo, né? Então, a partir do momento que morreu, faleceu, aí você casa novamente. Mas ele nos dá um mandato a uma só vez o casamento. Administrador de Deus. O termo significa mordomo, administrador da casa de outra pessoa. Paulo sugere que se um candidato para o ministério pastoral é incapaz de administrar a própria casa e seus filhos, ele não está preparado para supervisionar os assuntos da casa de Deus, que é a igreja. Então, ele nos dá um caminho para que a gente busque o nosso eu, para que a gente não seja essa pedra de tropeço também quem está lá à frente servindo. Porque a tua forma de você direcionar, tem pequenos, os pequeninos estão começando a caminhada e enxerga aquela pessoa fazendo as coisas erradas, ela acha que é certo. Ou convidando a fazer as coisas erradas, ou direcionando as coisas erradas. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso sem intenção, mas fazemos porque o pequenino, ele não consegue enxergar porque ele está fraco na fé, ele está caminhando, ou até mesmo ele está tentando mudança. E nós vamos dar um exemplo da bebida. Quem consegue beber, aí você vê, você sai de um acampamento, você sai de um direcionamento que te ajuda lá, que te direciona a você não se embriagar, você viver uma vida de castidade, a você não adulterar, a você não... Aí você vê os escândalos de cada um de nós dentro da própria igreja. E esses irmãos não compreendem que é Jesus que eles têm que olhar, mas infelizmente o escândalo desse irmãozinho que também está lutando fere o coração daquele irmão, ou até convida o irmão a fazer coisas erradas. Aí eu estou sendo uma pedra de tropeço. Por exemplo, eu adultério, eu quero falar, não, o importa é você ser feliz. Eu já estou no 2º, 3º casamento, você também. Vamos lá, vamos junto, não se importa. Aí eu me embriago, eu quero achar alguém para me embriagar. Vamos tomar uma. Aí eu briguei com minha mulher, vamos lá, vamos junto, vamos tomar, esquece tudo isso.
Vamos encher a cara. Você está convivendo com o pecado e você convida o teu irmão a conviver com o pecado. Agora é ao contrário, aquele irmão que diz a palavra aqui. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Estais com cuidado sobre vós. Se teu irmão pecar, repreenda-o. Deus nos convida a repreender o irmão. De que forma? Ó, irmão, isso aqui não é certo. A palavra diz isso, a igreja ensina isso. Tem irmãozinho lá que está fazendo coisa errada. Eu já fiz coisa errada. Mas eu quero dizer para você, o que é o certo é isso aqui. Então você tem que lutar e rezar por isso, né? O que diz a palavra, o que diz o ensinamento da igreja, o que Paulo passou ali naquela comunidade, pegando aquelas pessoas que estão convivendo com a verdade. Por quê, irmãos? Porque para que chegasse até nós a verdade, não podia chegar de uma forma a fé sem a obra, para que nós, olhando para a obra, nós conseguíssemos identificar a verdade. Exemplo dos santos dentro da igreja católica. Você quer algum exemplo bom? Pega exemplo dos santos que vive a santidade, que busca viver com Jesus. E aí você vai. Mas infelizmente tem irmãos que estão sendo causa de tropeço do outro irmão. Não diz a verdade, convida a viver o pecado junto, forma outras religiões, outras denominações que aceita tudo, aceita você a casar e não querer ter filho, é normal, você pode ir por qualquer coisa, qualquer situação, não, é normal, você que decide a tua vida. Aí adapta, né, a palavra ao seu entendimento, a seu mover. Tomemos cuidados também para não ser essa pedra de tropeço, né? Se falar que a palavra está dizendo isso e ela não está dizendo. Eu estou falando que Deus falou isso e Deus não falou. Por isso, meu irmão, é bom a gente ir junto com a igreja. Por isso, por mais que o mover do Espírito Santo está movido ao mesmo entendimento que os sacerdotes, que os santos lá, conservadores da nossa igreja, traz para nós a verdade de séculos a séculos para a nossa vida. Isso é muito importante para nós começarmos agora a fazer essa pergunta para nós. Qual é a pedra de tropeço? Qual que é essa pedra de tropeço? É quando eu estou no pecado e eu não quero ficar sozinho, eu quero levar mais alguém junto comigo na minha ação, junto com Satanás. Por quê? Porque eu não quero ficar sozinho no meu pecado, então está sendo uma pedra de tropeço para o meu irmão. E qual que seria uma outra... Como que eu vou me preparar? Como eu vou administrar a minha vida, a minha família? Seguindo os bons exemplos, dando bons exemplos, tirando tudo aquilo que é pedra de tropeço dentro da minha casa com os meus maus exemplos. Agora nós vamos entrar no Lexo Divino. Vamos trazer para a nossa vida, para a nossa família, irmãos, qual é a pedra de tropeço dentro da minha casa? Porque se eu tenho que ser um bom exemplo, eu estou sendo um administrador bom, eu estou me preparando para dar aquele bom exemplo para alguém que vem pedir uma ajuda, para dar um bom exemplo para aquela pessoa que vem pedir uma informação, para dar um bom exemplo que eu caminho junto com a igreja. Irmão, dar um bom exemplo é você mostrar que você é pequeno, que você tem falhas, mas você está lutando para mudar. Porque perfeito é só Deus, e eu me uno a Deus lutando. Então aquele um que diz que não tem pecado, que não comete pecado, tome cuidado. Mas nós temos que lutar para eliminar o pecado da nossa vida. E é isso que um bom pai, uma boa mãe, por mais que tenha trazido da nossa tradição coisas erradas, né? Tradição familiar errada, que não ouviu lá desde o começo da igreja, e nós tomamos posse de coisas erradas. Um exemplo, desde a convivência com Deus, desde a forma que você fala, não deixa o chinelo virado que você vai morrer, superstições, procurar em outros lugares as coisas para mudar a tua vida, não em Deus, sabe? Em tantas coisas, sortes, em tantas coisas que você vê aí, que é muita coisa ampla que o mundo oferece, você menos as coisas de Deus. E aí você cai nesses erros, nessas falhas. Qual que é esse erro? Qual que é essa pedra de tropeço que foi para minha família, que hoje eu tenho que mudar? Eu estou administrando bem a minha vida com Deus, e aí eu vou passar bons exemplos para minha família? Qual que é essa pedra de tropeço? Irmão, eu te convido você a refletir hoje. Busca ontem como que você conviveu, qual foi o mau exemplo que você deu ontem. Irmão, se você não encontrar nenhuma situaçãozinha errada que você fez ontem, tem algo de errado em você. Porque você está sendo aquela parte do arrogante. Tudo que eu faço é certo, eu não tenho erros. Em poucos minutos assim, eu falei, será que eu tenho algum erro? Eu já encontrei 2. Vou dar um exemplo. Ficar muito tempo no celular. Ô, dificuldade que eu tenho, irmãos. Mas eu vou lutar, vou fazer uma semana de luta aí. E conto com a oração de vocês. Conto com
o bom entendimento, é porque o celular hoje é difícil, porque tudo depende dele, né? Até as vendas, tudo que você faz, então o teu trabalho. Mas nós temos que fazer um propósito, né? Um propósito por quê? Mostrar que nós não somos apegados, e isso não pode nos prender. Não pode ser para nós uma corrente de castigo. De prisão, que eu sou aprisionado daquilo. Nós temos que mostrar que é o nosso Deus, que é o nosso coração. E se eu estou ali naquele vício e eu estou aprisionado, eu tenho que tentar sair dele. Eu vou rezar por isso, vou lutar. E o outro é o comer, né? Ontem, assim, na hora de... Eu tenho aquela prática, assim, que se eu vou comer alguma coisa, eu exagero um pouco. Por exemplo, ontem fomos para a laranja e chupei a mais, o excesso. Até estava junto com meu filho, falando, mas é bom, né, pai? Eu falei assim, é difícil a gente parar de comer, né, de chupar essa fruta. Eu falei assim, então, né, e na hora assim também veio isso, eu falei, poxa vida. Então a gente incentiva também a gula, né? O que é a gula? É você comer exageradamente algo. E tudo isso, irmão, que eu estou falando são coisas simples que você fala assim, não, isso não tem nada a ver. Mas devagar você ensina o pequenino, aquele que não aprendeu, a fazer coisas erradas. E de que forma? É olhar para dentro de nós, irmãos. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que olhar dia a dia, fazer exame de consciência, procurar melhorar. E identifiquei algo que me prejudica, agora é hora de eu levar a Deus. Então tudo isso, a palavra trouxe para nós um entendimento aqui, eu vou pedir para Ele me ajudar. Porque eu sou dependente de Deus, eu quero que Deus me mude. Então, querido irmão, talvez você está sendo um mau exemplo em outra situação. Talvez você não está falando por mão a verdade. Talvez você está incentivando ele a ir para um mau caminho, da bebedeira, do adultério, de casar e recasar várias vezes. Tantas situações. Se nós entrar aqui, tem muitas situações. Mas você tem que olhar para a palavra, o que Jesus fala, trazer para a sua vida os maus exemplos, a pedra de tropeço por mão, e aí eu voltar para dentro de mim, eu melhorar administrar o meu eu, e aí eu ajudar a minha família. Irmãos, detalhe, não sejamos julgadores e condenadores. Sejamos melhor para nós e melhor para as pessoas que convivem com nós. De que forma? Dar bom exemplo. Ir à Santa Missa, comunhão, confissão, levar a palavra com retidão junto com a igreja, ensinar corretamente, não condenar, mas orientar. É diferente do julgador, é orientar. E aí de que forma? Não sendo a pedra de tropeço, orientar errado. Tomemos cuidado com isso também, assim na nossa casa, na nossa família. Que nós sejamos bom exemplo. Por isso, Senhor, nós te entregamos hoje todas as vezes que nós fomos essa pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos, na nossa comunidade, diante também da minha família. Eu peço perdão, Senhor. E hoje aquilo que eu identifiquei, que eu estou sendo essa pedra de tropeço na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus amigos, daqueles que vêm buscar uma orientação. Eu peço que o Senhor me dê força e que Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, Senhor, nos dando discernimento para sermos obedientes à Tua palavra, sermos obedientes junto com o magistério da igreja, nos orientando junto, nos coordenando junto, para que Teu Espírito Santo, Senhor, venha transformar em uma unidade, um único pensamento que é o Teu, e não o pensamento individual de cada um, o que pensa, acha que o Espírito Santo está falando contigo, irmão, mas não está andando unido num só pensamento. De que forma? Jesus viveu, os apóstolos viveram, a igreja viveu e vive, e eu estou vivendo junto. É um único pensamento, a unidade no pensamento. É o Espírito Santo, um único pensamento. Não é o Espírito Santo fala uma coisa aqui, diante da verdade que vem de Jesus, aí fala para outro jeito, não. É uma unidade só. Tudo tem que nos levar para a libertação do pecado, a unidade com Cristo, a unidade junto com o magistério da igreja, a unidade junto com as famílias. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê força, ilumine cada um, que sejamos um dia de nós olharmos para as pedras de tropeço e buscar uma boa administração para sermos bons exemplos na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado